Então, vejamos outra questão aqui, ó, sobre o movimento sionista em si. Ele começa com grupos de judeus seculares. Guarde essa expressão. O movimento sionista, ele não é relacionado ao judaísmo praticante, vamos dizer assim, o judaísmo ortodoxo, mas são judeus seculares. O que são os judeus seculares? Talvez aqui a gente entenderia melhor se nós falássemos judeus não praticantes, né? Você sabe que existem católicos não praticantes. Os católicos de IBGE, né? Quando vai lá o censo, pergunta qual é a religião, ele fala que ele é católico, mas ele não pratica o catolicismo. Ele é declaradamente católico, mas na prática ele não é, né? Existem também os evangélicos não praticantes. Hoje isso já é uma realidade. Pessoas que gostam de uma música evangélica, de um pregador evangélico, mas que não praticam no dia a dia essa religiosidade. No caso, o sionismo começa com grupos de judeus seculares, ou seja, judeus não praticantes, né? Nasceram numa família judaica, se declaravam judeus, mas não eram praticantes da religião judaica propriamente dita, né? E esse movimento começa a ganhar força ali no século XIX por um motivo muito interessante de ser analisado e muito, muito lamentável também. Porque a Europa, o mundo ocidental, que hoje tem essa tara no Estado de Israel, e essa tara não é de hoje, né? E, na verdade, o Estado de Israel atual é uma parte, é um pedaço do Ocidente elitista, né, do Ocidente europeu, vamos dizer assim, patrocinado pelos Estados Unidos, encravado no Oriente Médio para ser uma área de influência dos Estados Unidos, do mundo ocidental, antes da Inglaterra, hoje dos Estados Unidos, no meio de países árabes na sua maioria praticantes, não todos, mas da sua maioria de praticantes do islamismo e de maioria étnica árabe. Isso é um dado bastante importante da gente pensar. Agora, essa Europa, esse mundo ocidental, ela perseguia historicamente os judeus na Europa. Até hoje, nós sabemos e temos contato com críticas de Martinho Lutero em relação aos judeus. Muitos judeus foram perseguidos antes da época da Reforma, na Idade Medieval. Tem casos e mais casos de perseguição a judeus na Europa, de conversão à força desses judeus ao cristianismo, né? Martinho Lutero tem falas absolutamente contestáveis e lamentáveis em relação ao judaísmo, aos judeus, que mais tarde foi usado até pelo nazismo como uma campanha contra os judeus. E isso ao longo dos séculos, né? Ao longo da modernidade, ao longo do século XVII, XVIII, XIX, e depois vai ter a sua maior expressão no Holocausto, que é uma das páginas mais horrendas do mundo ocidental, né? Que foi a morte, a perseguição, a tortura e a morte de milhões de judeus pelo regime de extrema-direita da Alemanha nazista entre os anos ali da década de 30, da década de 40 do século XX. Então, por que o sionismo, que tem amplo apoio da Europa, começa a reivindicar a criação de um Estado judaico? Porque eles não se sentem seguros e não se sentem confortáveis em viver na Europa. Porque em todo tempo eles são perseguidos na Europa, ou frequentemente eles são perseguidos na Europa. E a gente vai ver dados aqui até muito mais alarmantes do que essa introdução aqui que eu estou fazendo com vocês, né? Então, veja, a Europa não queria ter os judeus no seu território. A Europa, desculpe a expressão, mas a Europa queria se livrar dos judeus, né? E
viram ali uma oportunidade de fomentar o movimento sionista para criar um território judaico em outro lugar, que não fosse na Europa. Porque quando começa, olha, esse líder aqui, que é o Theodor Herzl, ele era o primeiro dos líderes sionistas do século XIX, era um judeu secular e era um jornalista húngaro. Olha só, ele não é israelense, ele é húngaro, é europeu. Entende? Até hoje as pessoas têm muita dificuldade, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que acamparam a ideia de que Jesus ele é louro de olhos azuis. Por quê? Porque foi feito um Jesus europeu para justificar que essas pessoas têm naquela terra os seus ancestrais, né? Porque, segundo o que nós lemos ali até no livro do Apocalipse, e não só por isso, mas por reconstruções históricas, etc., o estereótipo de Jesus e de uma pessoa que nascia na Palestina da sua época não tem nada a ver com essa imagem do Theodor Herzl, com os judeus, com Benjamin Netanyahu, por exemplo. Era uma pessoa de pele bem morena, né, de pele bem escura, com cabelos enegrecidos, crespos, provavelmente, porque esse é o estereótipo de quem nasce naquele lugar, e depois foi construído essa imagem, esse estereótipo de Jesus, louro de olhos azuis, que é um homem europeu, né? É um homem europeu. E esses primeiros sionistas, eles são de origem europeia, eles são europeus, né? O primeiro congresso sionista é feito em 1897, nos últimos anos do século XIX, na cidade da Basileia, na Suíça, ou seja, reúne uma liderança de judeus seculares europeus, né? E que buscam ali a criação de um Estado judeu, e nesse momento, olha só que interessante, não necessariamente na Palestina. Nesse primeiro momento, não está se falando de que tem que ser na Palestina, porque, não sei se você sabe também, mas já tiveram na história outros reinos judaicos, reinos confessionais de religião judaica, de maioria da população judaica, e nunca teve problema quanto a isso. Por exemplo, o reino de Adiebene, que ficava na Mesopotâmia, o reino de Rimiarita, eita, quase que não sai, na Arábia, na Península Arábica, o reino de Khazar, que ficava na Rússia, eram reinos judaicos, né? E a gente também tem que sair um pouco dessa discussão tradicional de que judeus e árabes são sempre inimigos, porque isso não é uma verdade em todos os sentidos, né? Quando se começa a pensar num lar nacional judaico, se pensou em alguns lugares que poderiam receber esse lar judaico. Claro que a Europa nunca quis que fosse lá, mas chegou a se pensar em Uganda, um território na África, chegou a se pensar na Argentina. Tem uma teoria que eu ainda não consegui confirmar, que chegou a pensar em fazer no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, no Canadá, ou seja, em algum lugar que poderia ser ali um território independente, de características judaicas, em que os judeus pudessem migrar para lá e morar lá em segurança. Então, não era um pleito ser na Palestina desde o primeiro momento, né? Às vezes a gente se esquece.